Oi, eu sou o Leandro. Eu vou estar respondendo aqui a prova 2, em que eu devo explicar, descrever e discutir as medidas e requisitos que são exigidos e que eu adotaria para estabelecer um campo de produção de sementes. Então eu gostaria de fazer uma introdução sobre o que é uma semente. A semente é o óvulo desenvolvido. Ela vai ter o embrião, que vai ter ali as reservas nutritivas, e ele vai ser produzido por um tegumento. Então a semente ela protege o embrião e ela tem uma função de dispersão. Se a semente não conseguir ter essa função de dispersão, de gerar uma nova planta, ela não vai ser uma semente, ela vai ser um grão. E aí se dá a importância de você, desde o campo de produção, você é, saber que você tem que produzir uma semente, que você vai ter que respeitar as questões fisiológicas ali da planta para que lá no final você tenha algo que vai dar origem a outra planta. Sabendo a importância de todos esses cuidados, foram estabelecidas leis, a instrução normativa, regras, manuais, para que você consiga atingir isso. Como dito no enunciado da prova, tem a Lei 10.711, de 5 de agosto de 2003, e tem a Instrução Normativa do MAPA, a 45 de 2013. Uh, Como responsável técnico, eu tenho que ter um cadastro no Renascem, assim como a empresa que eu estarei trabalhando. Para ter uma validação dessas sementes, eu vou ter que, é, vou ter que ter uma aprovação do MAPA ou de algum laboratório credenciado. É, Primeiro de tudo, se eu estou querendo produzir umas sementes de forma comercial, a cultivar que está sendo produzida, ela deve estar presente no Registro Nacional de Cultivares. Aí eu gostaria de citar então o valor de cultivo e uso, que, que se dá que a cultivar deve ter uma importância, ela deve se distinguir em produtividade, ela deve ter um uso, ela vai poder ser usada para alimentação, para produção de outras coisas, ela tem que ter uma função para ela poder entrar nessa questão de ser uma cultivar. É, as sementes elas podem ser básicas, genéticas, certificadas e tem as não certificadas, que elas têm que ser de origem comprovada de uma semente de origem genética. No caso, essa S1 ela é a primeira geração, mas ela não é certificada. Quando eu for implantar o campo, eu vou considerar dois principais fatores. É o zoneamento agrícola de risco climático e também outro fator que eu considero muito importante seria a adubação. Por quê? Porque com o zoneamento e com a adubação eu vou conseguir conduzir a cultivar de uma forma que ela vai ter uma produção excelente. Isso vai conferir vigor. O vigor ele é muito importante porque essa semente ela vai ser armazenada para ser plantada na próxima safra. E se ela tem um bom vigor, a deteriorização vai ser mais lenta, ela vai conseguir conservar as características é, que são essenciais e vai ter um bom potencial de germinação. É, Os parâmetros exigidos a campo para a produção da semente categoria S1 são que tem glebas no máximo 150 hectares e devem ser feitas 6 subamostras, ou seja, 6 divisões dentro dessa gleba que vão ser avaliadas em 50 plantas. No total vão ser 1.500 plantas avaliadas. Como responsável técnico, eu devo saber que para a soja eu tenho que fazer uma vistoria na floração e na pré-colheita. Na floração é importante eu avaliar as plantas atípicas. Essas plantas atípicas, por exemplo, vão ser plantas que têm uma floração que está sendo que não está sendo junto com as outras, ou muito antes, ou muito depois, que estão se ramificando de uma forma distinta, que estão com uma altura exagerada ou muito inferior. E a ocorrência máxima deve ser de 3 a cada 1.500. Para a soja não é tolerada a ocorrência de outras espécies. Portanto, a recomendação é eliminar. Eu recomendaria fazer a eliminação com algum produto que não afete a fisiologia da semente.
porque a gente quer uma semente e não um grão. Alguns produtos podem afetar a germinação. Ah, a outra vistoria deve ser feita na pré-colheita. Na pré-colheita você vai poder colher as sementes antes de estarem prontas e fazer o teste do tetrazóleo para poder ver se está tendo muito dano por insetos. O tetrazóleo vai ajudar você a observar os danos mecânicos. A vistoria ela deve seguir um modelo de percurso pelo campo. Tem o modelo X, o diamante, o retangular e o modelo de mudança alternada de direção. Eu escolheria essa porque ela possibilita que você percorra o campo de uma forma de poder observar as plantas sem que não haja exclusão de plantas daquela subamostra. Você vai conseguir observar todas as plantas. É importante que quando eu chegar na área eu já tenha em mão um croquis, eu já saiba o percurso que eu vou correr baseado no número de plantas. 250 plantas, eu tenho que saber o espaçamento para saber a distância que eu vou percorrer para poder observar essas plantas. Já na hora da colheita, é muito importante eu observar a umidade do grão, né, a umidade da semente, para que não haja quebra e danos mecânicos. Na soja é usado o hipoclorito de sódio, que se tiver uma fissura ali na semente, ele já vai de forma muito rápida entrar na estrutura da semente e ela vai ficar enrugada ali e vai indicar que está tendo muitas fissuras. Então você vai ter que mudar a regulagem da máquina ou talvez vai ter que ver se a umidade realmente está sendo a correta. E após a colheita, então, a pureza tolerada para todas as categorias da soja é 99%. Não pode conter material inerte e só pode ter 0,1% das sementes não desejadas. Essas sementes, elas não vão vir do campo, elas podem ser alguma contaminação de sementes que estavam na máquina ou em algum outro equipamento. Para os testes de germinação, para a categoria S1, a germinação mínima deve ser 80% e tem validade de 6 meses após o mês que eu fiz essa avaliação. Como a gente sabe que ela vai perdendo o poder de germinação ao longo do tempo, eu vou fazer uma reavaliação, mas essa reavaliação vai ter só o prazo de 3 meses. Também é importante lembrar, como a gente viu na prática, que a germinação só é considerada quando tem o desenvolvimento de uma plântula normal. No armazenamento, você deve manter as condições adequadas de umidade e temperatura para que haja menor degradação, menor respiração da semente. Se for uma semente de alto vigor, também vai ter menor degradação para que depois, na hora do plantio, tenha uma boa germinação, você consiga cumprir com os pré-requisitos. As amostras oficiais, elas são obtidas pelo mapa ou por um laboratório credenciado e eu devo estar ciente dos pré-requisitos para que eu consiga vender depois essas sementes. Também eu vou ter que fazer amostras para a própria empresa para ter um controle do que está sendo produzido.